Você já pensou no preço que se paga por dizer a verdade? Em um mundo em que a mentira é aceita com aplausos e a conveniência é aplaudida como virtude, ousar dizer o que ninguém quer ouvir é muitas vezes uma sentença de isolamento. Mas há homens e mulheres que, movidos por algo maior do que o medo, decidiram abrir a boca, mesmo que isso lhes custasse tudo. Hoje, no Divinos Recados, vamos mergulhar em uma das histórias mais provocantes da Bíblia, a do profeta Micaías, aquele que escolheu a verdade mesmo quando todos os outros profetas diziam o contrário. Um homem que não buscou agradar reis, mas sim permanecer fiel ao Rei dos Reis. E eu te convido a refletir comigo. Será que, se estivéssemos no lugar de Micaías, teríamos a mesma coragem? A história de Micaías aparece em 1º livro dos Reis, capítulo 22. Naquela época, o reino de Israel vivia sob o governo do rei Acabe, um homem conhecido por sua obstinação e por sua aliança com a idolatria, influenciado pela infame Jezabel. Acabe planejava guerrear contra a Síria, e o rei de Judá, Josafá, se uniu a ele nessa empreitada. Mas antes de ir à batalha, Josafá fez uma pergunta sensata. Por favor, consultemos primeiro a palavra do Senhor. Então, Acabe reuniu cerca de 400 profetas. Todos em uníssono declararam: sobe, porque o Senhor entregará essa cidade nas mãos do rei. Mas Josafá, homem piedoso, desconfiou e perguntou: não há ainda aqui algum outro profeta do Senhor para que consultemos por meio dele? E Acabe, relutante, respondeu: ainda há um homem, Micaías, filho de Imlá, mas eu o odeio, porque nunca profetiza o bem a meu respeito, mas somente o mal. Veja que interessante. O rei reconhece que Micaías fala em nome do Senhor, mas o rejeita porque suas palavras não agradam. Quantas vezes isso também não acontece conosco? Quantas verdades rejeitamos apenas porque elas confrontam o nosso conforto? Micaías foi chamado, e quando chegou diante do rei, algo curioso aconteceu. O mensageiro que o conduzia disse: os profetas declararam unanimemente o bem ao rei. Seja, pois, a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Mas Micaías respondeu: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Essa frase, por si só, já revela o coração desse profeta. Ele não estava comprometido com a aprovação dos homens, mas com a fidelidade à voz de Deus. E aqui, eu te pergunto, com quem você tem compromisso? Com o aplauso humano ou com a verdade divina? Quando Micaías se apresenta, faz algo surpreendente. Primeiro, ele repete as palavras dos outros profetas, como se estivesse sendo irônico. Sobe e prosperarás, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Acabe percebe o tom e insiste: quantas vezes te conjurei que não me digas senão a verdade em nome do Senhor? Então, Micaías revela a visão que Deus lhe dera. Vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Silêncio. Os 400 profetas disseram vitória. Micaías disse ruína. E naquele instante, o rei soube. Ele estava diante da voz do céu, mas preferiu não ouvir. O profeta vai além. Ele descreve uma cena celestial impressionante, um conselho de Deus em que os espíritos se apresentam diante do Senhor. Um deles diz: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E o Senhor responde: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Vai e faze assim. Essa passagem é uma das mais misteriosas da Bíblia, mas profundamente simbólica. Mostra como Deus, em sua soberania, permite que o homem siga o caminho que ele escolheu, mesmo que esse caminho leve à destruição. Micaías estava ali para alertar, mas o rei Acabe, cego pelo orgulho, decidiu ignorar o aviso. E então ordenou que o profeta fosse preso, dizendo: lançai este homem na prisão e sustentai-o com pão e água de angústia, até que eu volte em paz.
Perceba a ironia. O homem que falava em nome de Deus foi encarcerado, enquanto os que mentiam em nome da conveniência foram recompensados. Isso não soa familiar? Quantas vezes na história e até hoje a verdade é aprisionada e a mentira é celebrada como sabedoria? Micaías firme respondeu ao rei: se voltares em paz, o Senhor não falou por mim. E concluiu dizendo ao povo: ouvi todos vós. Imagine a cena: 400 profetas, o brilho dos tronos, o rei irritado, e um homem só, com roupas simples, sendo arrastado para a prisão. Mas o olhar dele permanece firme. Não havia medo, porque a sua consciência estava em paz. Ele preferiu a cela à cumplicidade. Preferiu o silêncio da solidão à aprovação dos homens. Quantas vezes Deus nos chama a ter essa mesma coragem, a de ser a única voz destoante, a de permanecer fiel quando todos se curvam. Micaías nos ensina que a verdade de Deus não é negociável. Mesmo que o mundo inteiro diga o contrário, o profeta permanece de pé. E é isso que diferencia os que vivem pela fé dos que vivem pela conveniência. Aqui no Divinos Recados, queremos olhar para essa história não apenas como um relato do passado, mas como um espelho do presente. Será que estamos dispostos a dizer o que ninguém quer ouvir, mesmo que isso nos custe a liberdade? Será que teríamos coragem de enfrentar a prisão da rejeição para permanecer leais à verdade? Talvez nesse ponto você sinta um incômodo, e isso é bom. Porque a fé verdadeira começa quando deixamos de buscar conforto e passamos a buscar propósito. Agora, vamos descobrir o que aconteceu com Acabe depois de ignorar a voz de Micaías, e o que essa história revela sobre o modo como Deus age diante da arrogância humana. Mas, principalmente, o que ela pode nos ensinar sobre o preço e o poder da verdade. Micaías foi levado à prisão, e a narrativa bíblica muda o foco para o campo de batalha. Acabe, determinado a provar que estava certo, tenta enganar o destino. Ele diz a Josafá: disfarçar-me-ei e entrarei na peleja, mas tu veste as tuas roupas reais. Era uma tentativa humana de escapar do juízo divino, como se a aparência pudesse enganar o olhar de Deus. Mas ninguém engana o Altíssimo. Em 1º Livro dos Reis, capítulo 22, versículo 34, o texto diz: um homem, ao acaso, atirou o seu arco e feriu o rei de Israel por entre as junturas da couraça. Ao acaso. Mas não há acaso quando o Eterno está agindo. O mesmo Deus que falou pela boca de Micaías cumpriu sua palavra, e Acabe caiu em meio ao sangue e à poeira do campo de batalha. Enquanto o rei morria lentamente em seu carro, o som da batalha ecoava. Os soldados confusos gritaram, cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. E assim, o homem que desprezou a verdade foi vencido não pela espada inimiga, mas pela própria arrogância. A voz de Micaías se provou verdadeira, mas ele continuava preso. Essa cena é profundamente simbólica. A verdade muitas vezes parece aprisionada, mas mesmo trancada, ela ecoa. Mesmo silenciada, ela fala. Porque a verdade não depende de liberdade humana para ser eterna. Ela nasce no coração de Deus. Pense comigo. Quantas vezes, como Micaías, somos tentados a nos calar para evitar o conflito? Quantas vezes Deus coloca uma convicção em nosso coração, mas o medo do julgamento alheio nos paralisa? Será que o cristão moderno não se tornou refém da aprovação, disfarçando-se como Acabe, tentando parecer piedoso, enquanto foge da responsabilidade de obedecer à voz divina? Jesus, em Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas poucos percebem que antes de libertar, a verdade fere. Ela expõe, confronta, rasga o orgulho. É como uma espada de 2 gumes, descrita em carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12,
que penetra até a divisão da alma e do espírito. E é por isso que tantos preferem o engano confortável à verdade que dói. Micaías, preso, provavelmente ouviu de longe o rumor da guerra. Não há registros de sua libertação. A Bíblia o deixa em silêncio, como se dissesse: não importa o destino do profeta, mas a fidelidade da mensagem. E essa é uma das lições mais poderosas desse relato. Deus pode permitir que o mensageiro sofra, mas a mensagem nunca fracassa. Em cada geração, há vozes como a de Micaías, homens e mulheres que pagam o preço por dizer o que ninguém quer ouvir. Eles são zombados, rejeitados, silenciados. Mas ao longo do tempo suas palavras permanecem. Enquanto as vozes da conveniência se apagam, as da verdade ecoam na eternidade. Aqui, no Divinos Recados, queremos lembrar que a fé não é um palco de aplausos, mas um altar de sacrifício. A fidelidade a Deus, em muitos momentos, nos colocará contra a maré. E quando isso acontecer, lembre-se de Micaías, aquele que ficou sozinho, mas não se calou. Talvez hoje você esteja vivendo algo parecido. Talvez Deus tenha colocado uma verdade no seu coração. E o mundo à sua volta te diz para se adaptar, para ser mais flexível, para evitar conflitos. Mas, querido espectador, não negocie a sua verdade. Não silencie a voz que Deus te deu. A liberdade na obediência, a paz em permanecer fiel, mesmo quando isso dói. Eu, Antônio, confesso algo a você. Sou uma pessoa naturalmente tímida. Sempre admirei os grandes heróis da fé, mas também me perguntei se teria coragem de enfrentar a multidão. Por muito tempo, a minha maior prisão não foi uma cela física, mas o medo de decepcionar, o medo de falar o que sentia no coração. Mas quanto mais eu conhecia as Escrituras, mais percebia que a verdade não é uma opção, é um chamado. Micaías me ensina que não é a quantidade de vozes que define o que é certo, mas a fidelidade à voz de Deus. Ele estava em minoria, 400 contra 1. Mas a sua palavra foi a única que permaneceu, e essa proporção ainda se repete nos dias de hoje. Vivemos tempos em que o certo parece errado e o errado é exaltado como virtude. Mas o cristão autêntico não segue a multidão, ele segue o Mestre. Lembre-se do que Jesus disse em Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. A porta estreita é o caminho de Micaías. É o caminho da coragem, da fidelidade e da fé inabalável. É o caminho de quem prefere a prisão da verdade à liberdade da mentira. E eu te pergunto, qual caminho você tem escolhido? Tem buscado agradar a Deus ou aos homens? Tem ouvido a voz do Espírito ou as vozes da multidão? Responde sinceramente nos comentários. Quero muito saber o que essa história despertou em você. Porque a verdade, quando nos toca, não nos deixa iguais. Ela nos transforma, mesmo que isso custe o conforto. E esse é o grande paradoxo da fé cristã. A liberdade verdadeira nasce quando nos rendemos à vontade de Deus. Ao final dessa reflexão, quero deixar com você uma frase que não sai da minha mente desde que comecei a estudar essa história. A verdade pode ser aprisionada, mas ela nunca será vencida. Essa é a essência do Evangelho. Foi assim com Micaías, foi assim com João Batista, foi assim com o próprio Cristo. Todos sofreram, todos foram calados por um tempo, mas a palavra de Deus permaneceu viva. Então, se um dia você se sentir sozinho por permanecer fiel, lembre-se, você está em boa companhia. Os profetas, os apóstolos e o próprio Filho de Deus também foram rejeitados por falar a verdade. Mas foi essa rejeição que abriu caminho para a salvação. Eu, Antônio, encerro esta mensagem com o coração grato.
E quero te dizer com toda a sinceridade: não tenha medo de ser a única voz verdadeira em meio ao coro da mentira. Não se disfarce como Acabe. Não troque a coragem pela conveniência. O Senhor vê o coração daqueles que permanecem firmes, e Ele recompensa cada lágrima, cada silêncio, cada ato de fidelidade. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever aqui no Divinos Recados. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre coragem e verdade. E, acima de tudo, viva de modo que quando Deus olhar para você, possa dizer: ali está alguém que não teme os homens, mas teme a mim. Porque no fim das contas, o que define um profeta não é o quanto ele é ouvido, mas o quanto ele é fiel.